Bom dia a todos. Me chamo Jorge Nascimento, estou presidente executivo da Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. A gente agradece muito o convite do Senado Federal para participar dessa audiência pública. É um momento importante para fazermos todos os registros e as considerações... A Ivone chegou. E as considerações necessárias para que a gente possa ter, de fato, uma regulamentação de reforma tributária que garanta previsibilidade, segurança jurídica e a melhoria do ambiente de negócios, seja para a indústria, para o comércio, para o serviço, para a população principalmente. Lógico que a Eletros, como Associação Nacional de Fabricantes, né, de indústria, vamos fazer uma abordagem aqui muito numa visão da indústria instalada no país, a indústria eletroeletrônica instalada no país. Então, muito obrigado, senador Exalci, por todo o trabalho, por esse convite. A gente espera ter uma reunião bem próspera no dia de hoje. Bem, só apresentar um pouco quem nós somos. A Eletros é a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Nós temos 30 anos de existência, celebrados agora, no dia 29 de agosto. Temos 32 empresas associadas às maiores e mais importantes indústrias eletroeletrônicas e eletrodomésticas do Brasil, sejam elas nacionais ou multinacionais, instaladas em mais de 11 estados da federação. Nós representamos essas 32 indústrias, 3% do PIB industrial brasileiro. Temos como missão o fortalecimento da indústria nacional, principalmente como geradora de inovação tecnológica, emprego e renda de forma sustentável. A nossa representação, essas 32 indústrias representadas pela Eletros, entregam 100 milhões de produtos todos os anos na casa de todos os brasileiros. A Eletros representa 97% dos produtos eletroeletrônicos fabricados no Brasil. E aí mostra o nosso tamanho. Nós estamos na casa de todos os brasileiros. Todo mundo tem o seu eletrodoméstico, independente do nível social que esteja. E aí está a nossa força, né? E tudo isso gerado por 200 mil trabalhadores em todo o Brasil, de norte a sul do país. Aqui a nossa razão de existir, podem comprovar, podem verificar, são as nossas associadas e são as maiores e mais importantes indústrias eletroeletrônicas do mundo, instaladas no Brasil, empresas nacionais e multinacionais. Destas, como tema que trata de Zona Franca de Manaus também, senador, o foco é a Zona Franca de Manaus, destas 33 empresas, 20 estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Algumas se repetem em outros estados, né? Estão no Amazonas, mas também estão no nosso Rio Grande do Sul, né? No Ceará, em Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, enfim, se repetem em outros estados, mas este grupo aqui, ele é a base de sustentação, inclusive, da Zona Franca de Manaus, responsável por quase a metade do faturamento e quase a metade da geração de emprego. Então, é um setor extremamente forte na Zona Franca de Manaus, tá? Com uma cadeia de componente extrema também. Aqui estão os fabricantes de produto final, mas, além de nós, temos toda uma estrutura de cadeia de suprimentos instalada na Zona Franca de Manaus também. Se elas estão lá é porque existe o produto final. A Eletros representa, basicamente, esses 5 setores, esses 5 segmentos industriais. Linha de ar-condicionado. É importante frisar que a produção de ar-condicionado no Brasil é a segunda maior do mundo. Nós só perdemos para a China. E nós só temos esse polo industrial de ar-condicionado instalado no Brasil com essa força graças à política industrial estabelecida e graças ao escopo de estímulo industrial nacional na Zona Franca de Manaus. Sem isso daí, nós não teríamos condições de ter uma produção de ar-condicionado e seríamos também um país importador. Nós temos hoje 17 fabricantes nacionais e multinacionais de ar-condicionado, todos eles instalados na Zona Franca de Manaus, por conta de todo o desenho conjuntural, econômico e de estímulo que lá está estabelecido. Linha branca, aí já é fora da Zona Franca de Manaus, com 12 empresas associadas, aí é refrigerador, fogões, lavadoras de roupa, lavadoras de louça, enfim. Linha marrom, áudio e vídeo,
Toda a produção de televisores do Brasil é feita na Zona Franca de Manaus, também pelo mesmo motivo do ar-condicionado, por conta da estrutura e do escopo que foi estabelecido, que propiciou essa produção de televisores sendo uma das maiores do mundo também. Linha de portáteis, e aí a gente está falando de ventilador, liquidificador, batedeira, produtos de uso pessoal como barbeadores, chapinhas de cabelo, secadores de cabelo, tudo muito focado também, alguma coisa na Zona Franca e fora dela. E por fim, especificamente na Zona Franca de Manaus, temos empresas lá associadas, fabricantes também de bens de informática, computador, telefone celular, tablets, fone de ouvido inteligente, relógios inteligentes, que representam aí em torno de 40% a 45% da produção nacional desses produtos. Nós estamos, aqui é o mapa de onde a Eletros está, as nossas associadas estão, melhor dizendo. Temos um compromisso muito grande com o desenvolvimento econômico do país, porque estamos em 51 municípios, com 51 indústrias em 28 municípios, em 10 estados de norte a sul do país. Então, esse é o reflexo da indústria eletroeletrônica no Brasil. Temos uma função social importante, porque estamos dentro da casa de todos os brasileiros. Então, temos uma representatividade social, não só na geração de emprego, no desenvolvimento econômico sustentável, mas principalmente porque estamos na casa de todos os brasileiros. E mexer com o setor eletroeletrônico é mexer diretamente com o dia a dia das pessoas. Se nós tivermos qualquer mudança nessa regulamentação que encareça o custo de produção, que encareça o ambiente econômico, a gente também vai ter um impacto direto hoje no dia a dia da população. E na conservação ambiental, temos aí, como eu acabei de falar, 20 indústrias associadas a Eletros, instaladas na Zona Franca de Manaus, que ajudam a preservar isso, provado cientificamente por estudos da Universidade Federal do Amazonas. A floresta do Amazonas é mantida ela em 95% em pé, graças à Zona Franca de Manaus. E o nosso setor, por ser um dos mais relevantes, tem muito orgulho de ter esse compromisso ambiental. Vamos entrar agora diretamente no que nós entendemos como importante e necessário para o senador, fazer os ajustes para manter esse ambiente econômico próspero. É importante entender que estamos falando aqui sobre Zona Franca de Manaus, mas muitas das nossas empresas entraram no Brasil a partir da Zona Franca. A partir de lá, elas buscaram outros estados para se replicar, montar outras unidades. Mas muitas das empresas entraram no Brasil, optaram em tomar uma decisão de investimento no Brasil a partir da Zona Franca de Manaus. Então é importante que a gente entenda que nós não estamos falando aqui de pura e simplesmente uma área isolada economicamente, que tem ali um nicho de empresas que têm a oportunidade de ganhar dinheiro. Nós estamos falando, quando falamos de Zona Franca de Manaus, e é importante, eu ratifico isso daí, que nós estamos olhando para modelo de desenvolvimento industrial nacional. Nós não podemos ter uma visão de Zona Franca de Manaus olhando somente ao que beneficia a cidade de Manaus, o estado do Amazonas ou a região norte. Nós estamos falando aqui de política industrial nacional. Esse foi identificado, senador e colegas, como uma ameaça aos diferenciais. Nós não queremos nada a mais do que já se tem hoje garantido pela Constituição para a Zona Franca de Manaus. Contudo, não é permitido o poder público brasileiro, este Congresso, a sociedade também não pode permitir que haja uma perda do que se tem hoje, garantido pela Constituição, sob o risco de termos uma fuga de investimentos do Brasil e uma transferência de empregos do Brasil para outros países, como, por exemplo, o México, como, por exemplo, a China, como, por exemplo, o Vietnã, a Índia, que são os nossos concorrentes da Zona Franca de Manaus. As pessoas pouco compreendem que a ameaça à Zona Franca de Manaus não são os estados brasileiros. A ameaça à Zona Franca de Manaus são os outros países, porque uma indústria, quando ela toma a decisão de sair da Zona Franca, dificilmente ela irá para outro estado, ela irá para outro país, porque nenhum ambiente no país propicia condições para que a gente seja competitivo frente ao produto importado. Então, nós identificamos aqui algumas ameaças, nada mais do que nós queremos, do que já temos hoje, mas é importante que se mantenha o que se tem hoje para garantir esse ambiente próspero.
Um dos pontos que nós identificamos foi o crédito presumido de IBS e CBS relativo à indústria da Zona Franca de Manaus. Foi proposto e foi trazido pela Câmara dos Deputados a seguinte proposta: o crédito de IBS na ordem de 55% de bens de consumo final, 75% capital, 90,25% intermediário e 100% para bem de informática. Nada aqui é novo. Isso daqui já existe hoje. Só tem uma coisa nova aqui. Nós nos focamos muito em bens de consumo final e bens de informática. Ali em cima, 55% para bens de consumo final, há uma redução da vantagem comparativa. Essa é a inovação que prejudica a Zona Franca de Manaus. Muitos produtos hoje têm 100% e, infelizmente, a Câmara mandou para cá com a proposta de 100% somente para bens de informática. É preciso que isso seja corrigido, mantendo a condição atual de 55% para 100%, mantendo a condição atual de 100%. Nada mais do que já se tem hoje. Isso é importante. Seguindo mais para frente. E esses 2/3 que está sendo colocado também foi algo inusitado que nos pegou de surpresa. Nossa proposta, que se mantenha 55% para bens de final, que hoje já existe, 75% para os bens de capital, que hoje já existe, 90,25% para os intermediários, que hoje já existe, mais 100% de crédito e estímulo para os produtos que em 31/12/2023 eles têm esse incentivo. Ou seja, é manter a situação atual. Nada mais, nada menos. É simplesmente a manutenção. Sob o risco de, sem essa manutenção dos 100%, o produto nacional não ser competitivo e haver uma fuga de investimentos do Brasil. E aqui a gente não está blefando. A competição está cada vez mais acirrada. O mundo está muito competitivo. Se nós tivermos essa perda, o produto importado vai ficar muito mais interessante para o investidor, do que é melhor ele importar do que ele fazer um investimento no Brasil. Então, essa é a nossa preocupação com um ponto de atenção em relação ao processo produtivo básico, que é a contrapartida obrigatória da Zona Franca de Manaus. Nós não podemos fazer com que o PPB seja o atravancador. O processo produtivo básico estabelecido por 2 ministérios, Ministério da Indústria, Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem que ser um estimulador, não um atravancador, não um limitador de incentivo fiscal ou de viabilidade de negócio na Zona Franca de Manaus. Por fim, para encerrar a nossa apresentação, nós trazemos 3 pontos também, senador, de ameaças que é de fácil solução e de fácil ajuste. O primeiro deles traz no prazo de compensação dos créditos. Está ali atrapalhando aquela... Se puder tirar, eu até agradeço. Obrigado. Hoje, a Câmara apresentou ao Senado uma proposta de que a utilização dos créditos presumidos deve ser de 180 dias. O que nós estamos pedindo é que seja ajustado conforme a jurisprudência estabelece um prazo de 5 anos, como é para todo o país. Como é para todos os momentos e legislações. Por que 180 dias? 5 anos é o momento adequado, é o período adequado para que isso seja feito. Então, nossa sugestão é que altere de 180 dias para 5 anos para garantir a segurança jurídica e evitar possíveis litígios. Compras governamentais. Aqui é um ponto importante também. O que acaba acontecendo? A regulamentação trazida pela Câmara, ela tem como ponto principal para a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus a utilização do crédito presumido. Sem a garantia da utilização do crédito presumido, não há a vantagem comparativa garantida para a Zona Franca de Manaus. E o que nós estamos propondo aqui? Que nas compras governamentais, para que fique transparente e claro e seguro o uso do crédito estímulo, do crédito presumido, que o contribuinte estabelecido na Zona Franca de Manaus é que seja responsável pelo recolhimento do IBS e da CBS, e não o poder público, não o ente da federação que está comprando, município, estado, União, sob o risco de, caso fique num ente desse, não ter a manutenção, o reconhecimento, a visualização do crédito presumido. Então, o que a gente está propondo é pura e simplesmente dizer que o recolhimento vai ficar sob a responsabilidade do ente privado. Para finalizar, a última sugestão, e não é nem sugestão, é um pedido real que a gente faz para que tenha a manutenção das vantagens comparativas atuais da Zona Franca de Manaus, é o split payment.
onde a gente pede uma maior visibilidade do valor estimado do crédito presumido oriundo das operações provenientes da Zona Franca de Manaus. O que é isso? Hoje, quando é feita a distribuição de todas as contribuições para governo federal, governo estadual e municipal, nós precisamos garantir que essa distribuição reconheça o crédito presumido da Zona Franca de Manaus. E o que a gente está solicitando aqui? O que a gente está sugerindo e pedindo com muita força? Que no caso da Zona Franca de Manaus, o ideal é que não tivesse o split payment. Havendo a necessidade dele, que pelo menos fique muito claro, que seja colocado numa regra, senador, que fique transparente qual é o valor do crédito presumido, sob o risco de a União, o Estado ou o município se apropriar de forma indevida e não conceder esse crédito presumido. Então, em alguns momentos pode até parecer que isso daqui é algo que é preciosismo, que naturalmente isso vai rodar, mas não. Precisamos estar consignado, registrado, muito transparente na legislação o que é, para que a gente não tenha depois qualquer dúvida, entendimentos subjetivos e até mesmo litígios na justiça por conta de algum não entendimento. Então, essa é a mensagem que a Eletros traz em nome das suas associadas. Temos um compromisso real com a Zona Franca de Manaus, como também com os outros 10 estados que estamos instalados, como o foco dessa reunião é a Zona Franca de Manaus. A ideia aqui é focar, por isso trouxemos isso, e pensando no seguinte, e aí eu faço um apelo aos demais senadores dos outros estados que estão fora da região norte, que estão fora da região amazônica. A Zona Franca de Manaus tem uma relação comercial tremenda com todos os estados do Brasil. Só com o estado de São Paulo, há uma relação comercial anual de 11 bilhões de reais. Sem a Zona Franca de Manaus, não teria essa comercialização. Isso se repete com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, com Minas Gerais. Então, por isso que a gente ratifica. Não olhem para a Zona Franca de Manaus como algo específico regional, e sim para uma política industrial brasileira que deu certo e que precisa chegar a 2073 garantindo essa previsibilidade e segurança jurídica. Muito obrigado a todos e agradeço a atenção.